Safecondo, acesso identificado à garagem. Safecondo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safecondo, sua portaria remota. Safecondo, Powered by Servipa. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com Segue a Pauta, podcast, nesse formato agora, né? Canal YouTube e Instagram. Eu, Tiago Correia, um amante do segmento tão complexo, mas não complicado, condomínios, e ela, Cida Azevedo. Né? Estamos aqui mais uma vez para mais um programa, né? Com conteúdo sempre rico, maravilhoso. A gente estava aqui ainda há pouco conversando sobre o tema de hoje. E assim, a gente disse, vamos começar o podcast, senão a gente não continua, não vai dar tempo de gravar, porque é muito rico o conteúdo hoje, é muito esclarecedor, né? E é importantíssimo para você que mora em condomínio. Perfeito. Elevador em condomínio. Segurança, uso e prevenção. E o Segue a Pauta vai diferente. O Segue a Pauta foi até 1500, Cida. Antes de Cristo. Nada. Eu sou rodado, Cida. 1500 antes de Cristo começou a estrutura do elevador por tração mecânica. Por animais. E ninguém melhor do que Daniel Strasburg. Então, já começa errando o nome do homem. Normalmente, quando alguém pergunta meu nome e sobrenome, eu não digo meu sobrenome, eu já começo a soletrar. É Daniel Strasburg. Pessoal, hoje aqui com a gente, Daniel Strasburgos, de Rio Grande do Sul, direto para João Pessoa, tá? Falar um pouquinho pra gente da expertise dele nas manutenções e conciliações nos elevadores. Eu vou tentar falar um pouco aqui do currículo dele, mas ele melhor do que ninguém para se apresentar, viu? Vou tentar, Daniel. Deixa com ele. Sério? Daniel, deixa com ele. Daniel, por favor, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast. Mandar um abraço para todos do canal aí também. Bom, como tu falou, sou Daniel Strasburg, sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O berço da colonização alemã no Brasil, né? Comecei no ramo de elevadores em 1997 na antiga Elevadores Sur, que foi uma empresa depois comprada por uma grande multinacional, né? Tive a oportunidade de trabalhar em todas as etapas no ramo de elevadores, desde a pré-instalação de elevadores, que é logo que um cliente compra um elevador, tu vai lá fazer a medição, larga um prumo central, vai medindo frente, fundo, profundidade, última altura de elevador, tudo, até prestação de manutenção de condomínios, atendimento de chamada, já passei por tudo que foi modernizações, tudo eu já tive essa oportunidade. Por último, agora estou no ramo de consultoria técnica, tanto para empresas do ramo quanto para condomínios também, na parte de segurança, teste de freio de segurança elevador, limitador de velocidade e por aí. Mas tem uma curiosidade no currículo dele aqui, ó. Atualmente, devido à experiência do Daniel, né, ele tem mais de 3.000 atestados de responsabilidade técnica, gente. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Isso é currículo, viu? Não é pouca coisa, não. Mantendo o padrão do Segue a Pauta, né? Com a régua lá em cima. Sempre lá em cima. E tanto na parte de instalação, quanto na parte de manutenção e aferição de segurança. E inspeção também de... Isso. E aqui com a gente também, Dr. Tiago Oliveira, participante do Segue a Pauta, Momento Jurídico, fazendo esse contraponto aqui. No tema de elevador sempre tem a base jurídica, hein? E ele nunca quer tirar a gravata. Doutor. Olá, pessoal. Vocês também ficam me incomodando logo no início, falando mais uma vez da minha gravata. Eu já disse que dispenso o título de doutor, o chamamento de doutor, então vocês acabam me confundindo. Mas vamos lá. Olá, Tiago. Olá, Cida. Daniel, seja muito bem-vindo. Sei que pelo seu currículo aí a gente vai ter aqui um bate-papo muito legal.
E, como sempre, não vou perder tempo falando coisas aqui para passar o tempo para você e ver o que é que você pode adicionar de informações aqui para os nossos participantes do canal. Ok? Tranquilo. Pessoal, Segue a Pauta é um oferecimento de Pague Seu Condomínio, Alpex Gás, Safe Condo, Top Jardins e Lima Soluções Prediais. A gente costuma falar que sem os nossos patrocinadores e apoiadores a gente não consegue fazer nada, né, Cida? Exatamente. E a gente não estaríamos aqui, né, apresentando tanto conteúdo para vocês sem o apoio deles. A gente agradece, como sempre, aos nossos apoiadores. E se você tem a sua marca aí e quiser entrar aqui junto com a gente, fomentando esse segmento, vem com a gente que a gente tá de braços bem abertos. Rapaz, essa moça é comercial, hein? Essa moça é comercial. Pessoal, essas empresas que falamos agora são empresas que estão atuando e fazendo a diferença no segmento condominial, tá? Assim como todos os especialistas, todos os convidados que aqui participam. Então, algo de diferente tem para você. Então, vai lá, se inscreve, tá? No nosso Instagram tem o site do Segue a Pauta, onde você pode mandar suas perguntas, seus temas de podcast, tá? Suas dúvidas, acompanhar os programas. Lembrando que toda quinta-feira, às 19h30, sempre tem conteúdo novo para você. Detalhe, também você pode, se você tiver interesse, se você é síndico e quiser conhecer as empresas que nos apoiam, é só clicar lá na empresa, no Saiba Mais, que ele vai direto para o canal de contato deles. Show de bola. Daniel, sem perder muito tempo, tivemos aqui na capital um fato que teve impulsionamento nacional aí, né? Foi muito divulgado. Uns falaram que foi problema do síndico, outros falaram que foi problema de manutenção, mas ficou muito claro que foi uma negligência dos condôminos, né? Dos passageiros, dos usuários. Então, assim, pra gente aqui já começar, como garantir a segurança dos condôminos dentro de um elevador? Bom, voltando ainda dos primórdios que tu remeteu ao Egito Antigo, 1500 a.C., elevador já existe desde tração animal no Egito Antigo e tal, mas apenas após a Feira Mundial de Nova York, em 1853, um engenheiro mecânico chamado Elisha Graves Otis, ou Otis, como o pessoal chama, ele desenvolveu o sistema de frenagem de segurança mecânica, né? Onde ele subiu uma plataforma elevatória, um protótipo de elevador, e mandou cortar o cabo. Cortou, o elevador desceu ali um espaço determinado e travou. Todo mundo ficou... E a partir daí foi que a construção civil se verticalizou, né? Então, o que eu sugiro, logo que um condomínio for formado, né? Logo no início, contrate alguém independente na área para fazer uma vistoria nos equipamentos. Certo? Para ver se os equipamentos que o condomínio tá recebendo, ele está de acordo com as condições normativas de construção e de instalação. Segurança. De instalação, né? Como a gente comentou antes aqui, quem compra elevador não usa. Então, algumas empresas na área de construção civil estão nem aí porque que eles vão botar lá. E às vezes são elevadores que não são, na realidade, não são elevadores que não estão dentro dos padrões normativos, né? Então, essa é a primeira condição, né? Quanto no uso dos elevadores? Bom, aí tem diversas regrinhas, né? A primeira delas é não exceder a capacidade do elevador, tá? Eu vi as filmagens que rolou no Brasil inteiro. Inclusive eu recebi questionamentos de gente de Angola, de Portugal, sobre o que aconteceu e tal. Era um elevador que parece que tinha capacidade de 8 passageiros. E veja bem, quando se trata de 8 passageiros, a norma estipula um peso de 75 quilos por passageiros. Que eu sou um cara de 1,98 m de altura, eu excedo muito 75 quilos. Então não são 8 passageiros no meu porte, né? Então, na realidade, tem que verificar isso também, né? No caso específico daquele elevador, primeiro foi mau uso, botaram 11 pessoas, tu vê nitidamente, né? Segundo, aquele elevador, ele não tem um dispositivo de pesagem de carga, né? Que na norma vigente, a NM 207,
de 99, que ela já está prestes a ser substituída por uma norma que está em consulta nacional ainda, que é a NBR 16858, na norma que aquele elevador foi instalado, é apenas recomendável pesadores de carga e limitadores de carga. Já na nova norma, que provavelmente nos próximos meses vai ser botado em prática, vai ser obrigatório, né? Então, foi um conjunto de assim, erros dos usuários, não ter um dispositivo funcionando, pode ser que até tenha lá, mas não estava operacional, também tem isso. Se isso for acontecer, pode ser um problema de manutenção também, no caso da empresa não ter dito aos condôminos que estava com defeito. Pode ser também um problema do condomínio, porque a empresa pode ter orçado um dispositivo de pesador de carga e o condomínio não aprovar por questão de custo, né? Então, é uma série de fatores, né? O que aconteceu ali, basicamente? Excederam a carga, o elevador ele é projetado para partir, reduzir e parar com uma determinada carga. Quando excede esse padrão, ou ele não parte, ou ele reduz, ou ele não para, né? Que aparentemente foi o que aconteceu lá, que ele foi no subsolo e passou do limite e bateu lá no para-choque, que pode ser mola, pode ser pistão, pode ser um elemento de selasto, que a gente chama, né? Que é um polímero, que são os 3 tipos de para-choques usados. Então, e quando se falha a operação normal no elevador, os dispositivos de segurança, eles não atuam de forma suave. Eles atuam na pancada mesmo. Eu faço a seguinte comparação. Um airbag num carro, ele evita 90% das mortes. Isso. Agora, alguém já teve o desprazer de usar o airbag? Não. Ele quebra teu nariz, ele quebra teus dentes, quebra teu queixo. Né? Pressão. Então, a pressão. Muita pressão, porque o dispositivo ele sai com toda a pressão né? Então, o que aconteceu lá? Aparentemente ele não conseguiu reduzir ou parar e ele foi parar nos para-choques lá no fundo do poço. Daí é uma pancada. Que o pessoal... Agora, que o elevador caiu... Não. Se cair, não tinha ninguém saindo vivo ali. Ô Daniel, mas você falou aí que nessa normativa está em estudo para uma adequação já para melhorar, né? Ou seja, são dispositivos de segurança, né? Trabalham atuação na prevenção. E essas balanças que serão instaladas, ela vai retroagir para os condomínios, para os elevadores já instalados, já antigos, ou só para os novos? Infelizmente, a norma não prevê obrigatoriedade de adequação dos equipamentos fabricados antes da norma entrar em vigência, né? Apenas recomendação. Agora, no caso de modernização do elevador, já é obrigatório. A adequação é obrigatória, tá? É possível modernizar os elevadores hoje com esses equipamentos? Alguns itens sim, pesador de carga é um deles, né? O limitador. O limitador, pela norma 16858, que na realidade é quase uma compilação da norma europeia EN 81, né? Alguns itens, por exemplo, limitador de velocidade. Hoje no Brasil, limitador de velocidade, e na grande parte do mundo também, eles só atuam com o elevador descendo. Eles não atuam com o elevador subindo. Então, a EN 81, ela prevê que o limitador de velocidade e o aparelho de segurança trave o elevador subindo e descendo, né? Então, esse é um item muito difícil de se conseguir adequar, né? Mas já o pessoal vai inventar kitzinho Mas o de pesagem é perfeito. O pesador de carga eu consigo botar num elevador de... Não 1.500 anos, mas... mas um elevador bem antiguinho aí, já tu consegue colocar a célula de carga. Doutor Tiago, você percebeu que o Segue a Pauta já começou acelerado, hein? Rapaz, eu tava aqui já ficando maravilhado e já aqui esperando uma oportunidade para ressaltar 2 coisas bem interessantes aqui que o Daniel já trouxe pra gente. E aquilo que a gente sempre vem falando aqui. Primeiro, Daniel, a gente sempre ressalta essa necessidade de do recebimento do condomínio, sim, que seja feito, que seja contratado pelo condomínio, um laudo de entrega. Exatamente. Tá? Um laudo de entrega das suas, principalmente se tratando das áreas comuns, né? E aí cabe aos condôminos, junto ao síndico, através de empresas especializadas de engenharia nesse serviço.
tá? Eu acho muito importante, a gente sempre tá ressaltando isso. Até porque você sabe que desde o momento que a gente tem essa entrega, começam a contar alguns prazos de garantia, não é? E aí pode ser que a gente acabe por invocar as garantias quando encontradas divergências e até mesmo vícios construtivos, né? Que possam ser oriundos de apuração nesses laudos de entrega, ou até mesmo pensar num segundo momento, ainda que não identificado naquele momento, uma questão de responsabilidade civil das construtoras por conta dessa, mais do que desvios, né? São situações que vão além dos desvios, que inclusive causam risco à segurança dos seus usuários, dos seus condôminos. Então, achei muito importante você ressaltar esse ponto logo de início. Mas eu queria saber de você, na prática, como é que você tem visto, se é que você tem visto, o pleno cumprimento do plano de manutenção, né? De acordo lá com a nossa famosa e sempre conversada NBR 5674, e se os manuais de operação dos condomínios, eles vêm trazendo essa questão da manutenção e operação dos elevadores. Queria que você falasse pra gente como é que tá a tua realidade de mercado sobre isso. Olha, a norma que rege a manutenção tanto de elevadores quanto de escada rolante é a NBR 16083. Isso. Né? Na NBR 16083, nos seus anexos, eles diz as atividades e os quesitos mínimos para se fazer manutenção em elevadores, dentro de uma periodicidade. Por exemplo, vamos supor, lubrificação de guias. As guias são onde os elevadores correm, os trilhos dos elevadores. Ali é mensal. Limpeza disso, limpeza daquilo. Né? Teste do aparelho de segurança. E ali está dizendo que tem que ser pelo menos uma vez por ano. Eu tenho casos de multinacionais que está no manual de manutenção deles que seja feita a cada 5 anos. Né? Então, a própria norma brasileira não é cumprida por algumas empresas. Né? Então, isso é importante que toda empresa forneça não só uma ordem de serviço que diga assim, foi feita a manutenção preventiva. Não. Tem que ser feito um checklist. Esse checklist está baseado dentro dos anexos da 16083. Vejam bem que a 16083, ela dá quesitos mínimos de manutenção preventiva. Mas não importa que uma empresa, ao invés de fazer o teste, vamos dizer, do limitador de segurança todo ano, que ela faça a cada 3 meses, cada 4 meses. Até porque cada fabricante pode trazer requisitos específicos para aquele seu produto, não é isso? Exatamente. Por exemplo, a questão de cabos de aço, que a gente comentou, uma grande gama de elevadores, inclusive os aqui do prédio que não tem cabo de aço. Vocês sabiam disso? Não tem mais cabo de aço. São fitas, são cintas de materiais compósitos, de algum polímero, poliuretano, eu não sei bem especificar porque não é a minha área, que por dentro tem espiras de aço. Né? Então, assim, a norma diz que tem que se verificar os cabos de aço do elevador a cada X meses. Mas assim, quando não é elevador com cabo de aço, deve ser feito antes. Porque imagina, o que move, a polia que move um cabo de aço vamos dizer assim, ferro com ferro, entre aspas, né? Vai ser o ferro fundido da polia contra o aço do ferro. Mas material que é com cinta, que é aço com vamos dizer, borracha, né? Um polímero. Então vai ter diferentes desgastes, né? Então, a maioria das empresas seguem os quesitos, né? Pelo menos dizem que está ok, né? Mas algumas empresas não seguem, não. Por isso que, periodicamente, é bom que se faça auditorias independentes. Inclusive, assim, isso que ele está falando é muito interessante, Tiago. Vou chamar... Agradeço. Tá? Não, ele Só tá de dessa gravata, vez. chama de doutor Tiago. É porque tem Tiago e Tiago. Então fica... Ti é você. Ti é ele. Assim. Tem um H? Um tem um H e o outro não tem, né? Porque o dele tem H. Pessoal, segue a pauta. Então, assim, esses dias eu estava falando com a empresa que faz a manutenção dos elevadores dos condomínios que eu administro, sobre a lista de requisitos de manutenção. Porque muitos deles, eu troquei exatamente de empresa de manutenção exatamente porque
eu só tinha lá uma fichinha desse tamanho assim, informando que tinha sido feita a manutenção e a data. Mas não tinha nela os itens verificados, né? verificados. E aí, assim, quando eu fui buscar uma nova empresa de manutenção, fiz questão de saber se ele tinha pelo menos os itens mínimos de verificação de acordo com a 16083. Por quê? Porque eu queria assegurar que o meu condomínio, que os condomínios que eu administro estavam sendo feitos a manutenção da maneira correta. Pelo menos dentro dos requisitos mínimos, né? E assim, isso é uma prática que o mercado não tem. Aqui, pelo menos em Alagoas. E essa era a pergunta que eu insisti com o Daniel. E os condomínios, eles têm feito as manutenções preventivas? Pronto, olha só. Eu não sei se aqui o estado de Alagoas, ele tem uma lei estadual, ou o município de Maceió tem uma lei municipal que determina alguns... Eu vou citar o exemplo da Paraíba. 13.000... Na Paraíba tem lei municipal, Paraíba, tá? Sobre a inspeção. Na Paraíba é a lei 10.229, tá? Na lei 10.229, no artigo 4, se eu não me engano, ele diz que se a empresa apontar a troca de um componente e o condomínio não se propor a fazer essa troca, a empresa deve interditar o elevador, aí avisar a Defesa Civil, os bombeiros e o CREA. Tá entendendo? Por causa que, por exemplo, tem um trinco de uma porta manual que precisa ser trocado por desgaste. O engate dele tá desgastado. O condomínio, não quer, não sei o que, custa lá, sei lá, R$1.000. Daí vai e quebra o engate. Daquelas portas de abrir com a mão, né? Que até 1999 era permitido. Depois a gente já pode até dizer o porquê que foi saído de fabricação. E o condomínio não quer trocar por questão de custo, quebra e alguém abre a porta, o elevador não está ali e cai. Já aconteceu. Em Recife, final do ano passado, aconteceu isso. Aconteceu comigo, Daniel, recentemente em um dos condomínios. Então, exatamente. Você abre a porta, ela não trava e a máquina não está no andar, no pavimento. No andar, Pessoal, é magnético, né, da porta. Não, é a trava mecânica, o trinco, né? Que na realidade é uma trava mecânica mesmo. E ela vai se desgastando. Vai se desgastando até que ela pode vir a quebrar ou vir a desengatar, né? Não cumprir a função técnica dela, né? Então pode surgir um acidente. Mas a pergunta do doutor foi se o condomínio estava executando as manutenções previstas e lançadas pela empresa de manutenção sobre os elevadores. Foi isso? Não, na verdade, era como é que anda o panorama geral, se existe um cumprimento do panorama geral das manutenções preventivas, ou se tem se trabalhado tão somente nas questões corretivas. Olha, é o que eu estava falando para vocês. O condomínio, ele tem que contratar algum tipo de consultoria periodicamente, tá? Isso é um conselho que eu dou. Até porque o mercado de elevador hoje... Em algumas praças, os condomínios praticamente não pagam para ter manutenção preventiva. Pelo preço que se paga, eles estão pagando para o elevador voltar a funcionar rápido quando parar. Tá entendendo? Porque assim, o preço médio de uma manutenção de elevador hoje, às vezes beira o mesmo preço de um combo de internet para um apartamento. Sendo que o valor da manutenção do elevador é rateado por todas as unidades habitacionais. Vocês estão entendendo? Sim. Daí, para aquele condomínio que está achando ruim pagar ali 300, 400, 500 reais para manutenção de um elevador, eles pagam 300 num combo de internet, TV a cabo e tal. Aí eu pergunto, vocês preferem passar uma semana subindo escada de elevador ou semana sem combo de internet, TV a cabo? Todo mundo vai preferir... subir de elevador, não consegue passar um dia, meio-dia, então, quanto mais uma semana. Infelizmente, hoje o mercado de elevador, em algumas regiões do Brasil, aqui algumas praças do Nordeste, está assim. Eu já passo para a Cida, mas não sei se é uma realidade fora de Alagoas, a sua experiência das suas andadas. Aqui existe uma prática do contrato com peça. Sim. O contrato sem peça e o contrato com peça. Eu, nas andadas, eu não consigo ver essa prática por aí. O que é que você tem a falar? Você acabou de falar do valor que já é pouco. Imagine quando o síndico vai em um contrato com peça
pagando um valor que, no seu ponto de vista, é praticamente impraticável. Olha, qual seria a situação perfeita para um contrato com peças ou sem peças? Um contrato sem peças vai pagar a mão de obra da manutenção preventiva mensal e possíveis chamados, certo? Valor X. O contrato com peças deveria ser esse serviço e mais um gerenciamento das peças a serem trocadas preventivamente durante um ano, que é a vigência de um contrato. Só que algumas empresas, em função dos valores de contrato ser baixo, talvez não tenham condição de arcar com fazer isso. a troca. Tá entendendo? Então, ao invés de, por exemplo, botar uma peça de primeira linha, bota uma de segunda linha. Não estou dizendo que isso seja uma prática comum, mas algumas sim. Às vezes não comunica, porque vai ter um custo adicional. O síndico não está acompanhando e a máquina vai voltar a funcionar, né? Exato. Para o síndico, muitas vezes, o que vale é a máquina está funcionando. Uma outra coisa, peças eletrônicas recondicionadas. Isso aí, olha, tanto é a parte de peça recondicionada, a parte eletrônica, tá? A parte mecânica não pode ser recondicionado nunca, tá? Imagina, um cabo de aço recondicionado, não tem como recondicionar um cabo de aço, né? Isso. Mas assim, uma grande gama de elevadores no mercado hoje não tem mais nem peças novas de fabricação, né? Por isso que veio o boom aí do retrofit, da modernização, exatamente, né? Modernização. Isso. Daí, assim, como que uma empresa que está com um contrato com cobertura de peças vai colocar uma peça nova que não tem mais no mercado, não tem mais fabricação no mercado? Tanto é que tem algumas multinacionais que no contrato de manutenção diz, depois de X anos o condomínio é obrigado a modernizar o elevador. Nem todos cumprem, né? Então tem uma série de nuances de mercado que se a gente for estender isso aí, 2, 3, 4 dias de podcast, viu? Vamos lá. Aqui a gente para ficar ouvindo, hein? Né? A gente para, né? Porque é um assunto realmente muito rico, né? Sabe por quê? Muita... A independência e a segurança no passar. Exato. Não é prestador, não tem vínculo com nenhuma empresa. Isso. Então tem a liberdade de falar o que está por trás e o que o síndico precisa saber. Ainda voltando na questão de peças recondicionadas, normalmente as empresas de boa índole eles dão as duas opções para o cliente. Se o equipamento em questão existir peças novas de fabricação, né? Daí o cliente tem a recondicionada que vai custar X e a outra vai custar 3, 4X. Fica a seu critério. E normalmente a garantia de uma e de outra é a mesma. Normalmente se dá garantia de um ano para um inversor, um drive recondicionado, um drive novo. É a mesma coisa. Praticamente, agora é questão de índole, né? O cliente tem que saber que é uma peça recondicionada, que está pagando menos exatamente por essa condição. Então, Daniel, a gente estava falando aí, falamos muito, né? Assim, muito esclarecedor para a gente que é síndico, para a gente que está ali na mão na massa, né, Tiago, dia a dia. Mas, assim, diante do problema abordado e do que a gente teve aqui, né, fica a pergunta, como agir, né? Como o condômino deve agir em caso de uma falha do elevador, em caso de um travamento, em caso de queda, como se diz, qual a orientação de segurança que a gente deve dar para ele? Pronto, tem algumas recomendações, tá? Por exemplo, não exceder excesso de carga e passageiro. Não praticar movimentos bruscos dentro do elevador, que pode ser que acione indevidamente tipo uma criança pulando, né? Exatamente. Tá? Crianças menores de 10 anos nem pensar em circular sozinho no elevador, tá? Mas a que eu acho principal, tá? Em caso de passageiro preso, não tentem o autorresgate, não tentem sair sozinhos do elevador, tá? Mais de 90% dos casos fatais de usuários em elevadores foi por questão de autorresgate, né? Porque o pessoal acha que o elevador, ele está dentro do elevador, ele é um lugar seguro, só que abaixo, dependendo de onde ele está, do desnível, tem um vão livre para queda livre ali de 10, 15, 20 metros. Isso. Né?
Então, assim, por isso que na NBR 16083, no artigo 6º, se eu não me engano, diz que o resgate a passageiros presos deve ser feito apenas pela empresa contratada ou pelo Corpo de Bombeiros. Ponto. Ponto. Isso é perfeito. Bom, Eu já ia fazer a pergunta, você já respondeu. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. No Código Penal trata de alguns artigos, o doutor vai poder falar melhor, que é omissão de socorro. Então a gente fica, como se diz, entre a cruz e a espada, né? Então aqui em Maceió eu já vi que quase nenhuma portaria tem chave de emergência para os porteiros, né? Já em outros estados, a maioria tem. Agora, todos os porteiros têm cursos ministrados ou pelo Corpo de Bombeiro ou pelas próprias empresas. Ele é certificado, em caso de resgate, ele está apto a fazer um resgate. Eu mesmo já ministrei muitos cursos desse tipo, e eu sempre, o que eu mais abordei durante esse treinamento era mais importante do que saber o que fazer, é saber o que não fazer. Sim. Né? Uma das condições primas que eu disse, cara, numa condição de resgate, onde tu abrir a porta do elevador, tu vai ver onde que tá a cabina. Feche a porta e se certifica que ela tá trancada. Primeiro, para quem for resgatar. Né? Segundo, tu achou a cabina. Se houver um desnível visualmente igual ou superior a 80 centímetros, 800 milímetros, não efetue o resgate, espere o técnico. Né? Corpo de Bombeiros, maravilha, eles são aptos. Agora, normalmente, eles chegam com um equipamento hidráulico pé de cabra e nenhuma empresa dá cobertura de contrato ou garantia para avaria feita por terceiros. Então, se o condomínio optar por chamar o Corpo de Bombeiros, saibam que vão para resolver, vão para destruir e não tão... provavelmente o condomínio vai ter que arcar com os custos disso. Então, no caso, é ideal que tenha-se a chave na portaria, né? Para uma situação de emergência de socorro, para não ter a omissão do socorro, mas assim, não é recomendável que o porteiro ele faça esse resgate não é. De forma alguma. Como a gente fica assim entre a cruz e a espada. Isso. Mas a chave talvez seja até para auxiliar o corpo de bombeiro, exatamente. Seja a equipe especializada, ou até mesmo o corpo de bombeiros. Isso, exatamente. Não é? Porque assim, existem assim pelo menos uns 10 tipos de chave de emergência. Isso. E ninguém consegue andar com 10, 15 chaves de emergência pendurado na cintura. Né? Então, eu mesmo recomendo que tenha-se uma chave de emergência no condomínio, em algum lugar acessível. Por exemplo, não adianta tu ter uma chave de emergência no apartamento do síndico. Sim. E se ele não estiver em casa? Exato. Né? Então, que se espere alguém habilitado, né? Alguém treinado para isso, de preferência, na hora de fazer o socorro, que seja o técnico ou o Corpo de Bombeiros, como descreve 16083. Então, um detalhe importante. Cida, só meia hora para mim. A premissa do Corpo Bombeiro é resgate à vida, né? Ele não vai para se preocupar com os bens materiais. Isso. Agora, Daniel, você me colocou entre a cruz e a espada, literalmente. Sim. Porque eu sou um dos que digo, não faz resgate. Porteiro meu não faz resgate. Eu também. Aqui para Alagoas é bombeiro e tá fechado e taxado isso. É Corpo de Bombeiro e empresa de manutenção. Sim. Que tá aí para fazer suporte. Quando você chega e fala da omissão que tá lá no código, eu nunca parei para me atentar nesse ponto do resgate. Na omissão do resgate, E né? tá ali propriamente dito que o síndico responde. Agora, leva uma situação a como contratar uma empresa que se faça a manutenção. Como escolher? Isso. Como saber que essa empresa está apta, o tempo de atendimento para esse socorro. Uma vez que eu digo, amigo, eu vou continuar dizendo,
Não abre. Eu prefiro ir para a omissão, ir para a justiça e tentar pagar e responder, do que eu assumir essa responsabilidade, essa responsabilidade culpa de um crime, para mim. Mas né? eu acho que... de um risco maior. Eu vou até pedir uma intervenção, Daniel. Né? Você falou e fez menção ao nosso Código Penal. Veja, a questão não é de tão aplicação direta de exclusão de se você não prestar o socorro diretamente, você está incidindo no tipo penal. A gente tem essa tipificação, e aí, me desculpe os meus eventuais colegas daqui do direito penal, mas nós temos esse tipo de omissão de socorro no artigo 135 do Código Penal. E aí eu vou tomar a liberdade aqui, até para ler para vocês o que é que diz o artigo 135 do Código Penal. Ele diz: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo. Então você já tem um critério subjetivo. Quando possível, não foi possível. Que deve empregar. Só que nesse caso você também tem que levar em consideração o que já diz a norma técnica sobre o tema. Então, evoluindo na interpretação do dispositivo, quando for possível fazê-lo sem risco pessoal, a quem? E aí ele traz uma situação específica da criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou ao desamparado, ou a quem em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então eu acho que a gente não deve expor, né, e acho que o seu procedimento está correto, porque você não está incidindo no tipo penal. Pela simples redação, a gente não precisa causar essa dúvida. Então, gente, eu recebi um vídeo de um socorro aí a nível Brasil, que o cidadão foi descer, escorregou. Foi desceu com a barriga assim no fosso, o pé não pegou no chão e entrou para baixo da cabine e o cara desceu assim no fosso. Essa situação é muito comum. Então eu acho que a gente não tem que ter essa, tem que seguir a orientação do especialista, pessoal, tá? Procurar ou a equipe de resgate, ou, né, o órgão do bombeiro ou a empresa especializada. Se a gente chama se no momento de um passageiro preso num elevador, a gente aciona a já empresa, adota as medidas, chama a empresa para fazer o resgate. Ela tem um tempo de até 15 minutos no máximo, né, para fazer aqueles resgates. Geralmente elas põem no contrato o tempo mínimo de chegada ali, né? Como se diz? Então, se ele já tem aquele tempo ali, acredito e tenho certeza que o papel do porteiro é ir lá, acalmar o passageiro, dizer que já fez o chamado para que a empresa venha, né? Tentar acalmá-lo ali naquela angústia, porque querendo ou não, é um ambiente fechado e você fica naquela angústia, né? Então, acalmar. E aí, aguardar e monitorar se a empresa já está chegando, se já mandou a pessoa para vir resgatar. E tá com a chave lá, obviamente, para poder auxiliar o técnico quando chegar para entregar a chave. Olha, aqui está a chave, ele está em qual andar, porque aí também isso agiliza, se ele descobrir qual é o andar que ele ficou preso, então já pode agilizar o técnico, né? Uma má situação que aconteceu de uma senhora que estava grávida, ficou presa no elevador, acionou o interfone, o porteiro disse: eu não posso sair da portaria porque eu não tenho autorização para ir aí, né? E essa senhora acabou perdendo a criança. Nossa. Né? E o porteiro sofreu sanções, foi processado, né, a parte criminal e tudo. Então, assim, a gente fica sempre, é uma situação entre a cruz e a espada, né? E nessas situações eu acredito que o bom senso deve prevalecer. Isso. Né? Mesmo que a pessoa, não faça socorro, tá correto. Mas ele pode chegar ali, ver onde é que o elevador tá e ali abrir a porta, conversar com a pessoa: eu tô aqui, tô só aguardando chegar o técnico, etc, etc, etc. Tá entendendo? A gente não pode assim, ser radical, né? Não, nem tanto, nem tão pouco. Né? Então é uma situação complicada, delicada. Elevadores são máquinas, são equipamentos, né? Que são suscetíveis a falhas mecânicas, falhas elétricas, de energia, falha de uso. Isso. Então, assim, falha de manutenção, assim, acontece, né? Não deve acontecer, mas acontece. Uma coisa interessante, né? A gente fala muito de peso de pessoas. Sim. Né? Mas existem outros pesos, né? Mudança.
Sim. Eu sei, eu tô com uma obra agora, o Revestimento. elevador parando direto porque a empresa botando sobrecarga. Sobrecarga de um peso de um revestimento ou de um porcelanato é totalmente diferente de um peso de uma pessoa. Quer botar, não, porque cabe aqui 500 caixas, então vou botar todas as caixas aqui no elevador para subir. Isso não existe, né? Acontece muito. Então, assim, essa semana eu fiz questão de fazer um treinamento com a minha equipe de portaria, que eu tenho condomínios com portaria física e com portarias remota, né? Virtual. Então, assim, a gente fez um treinamento com a equipe de portaria exatamente para orientá-los, né? Como proceder em caso de mudança, como proceder em caso de reformas, né? Como orientar o morador, porque muitas vezes o morador não quer entender isso, né? E a gente volta novamente àquela questão que a gente sempre diz. Às vezes o mau uso não é do condomínio, às vezes o mau uso não é da falta de orientação do síndico, mas muitas vezes porque o condômino ele é teimoso, ele não escuta a orientação, que inclusive está lá bem clara. O peso máximo é X, a quantidade de pessoas máxima é Y. Então, assim, isso é uma deixa que fica pra gente, que não é só o peso de pessoas, mas o peso principalmente de equipamentos e de materiais de construção e de mudanças, né? Eu vou botar um sofá, uma geladeira, um fogão. E cuidar sempre quem que se bota dentro de casa, né? Isso. Qual a empresa que está lá levando a tua água mineral lá no apartamento? Já aconteceu muitos casos, o pessoal deixa cair, molhar, parar o elevador, queimar a peça eletrônica do elevador por causa do transporte de água, o próprio vandalismo, o cara, o entregador tá ali pé da vida por causa que de uma situação, ele vai lá e risca o elevador, quebra o elevador. É importantíssimo também ter câmeras dentro do elevador. Sim, eu já tive casos de morador de extravar cerveja no corrimão do elevador. Outra coisa importantíssima, tá? Que aqui em Alagoas o pessoal não pratica. Eu sempre onde atuei, eu era ferrenho, eu era o terror das empresas de segurança que botam câmeras e instalam interfone em elevador. Eu não permito que instalem cabos de câmera e de interfone fixos nos cabos de manobra de elevador. Por quê? Por causa que as empresas, por questão de custo, para ganhar um orçamento no condomínio, eles usam cabos que não são cabos para trabalho dinâmico. Usa aquele cabo cristal. Aquilo ali é um cabo estático. Com o tempo, esse cabo vai se deformando, fica parecendo uma cobrinha assim, ó. Se torce todinho. E nisso, eles passam o famoso enforca-gato, né? No cabo de manobra do elevador. E o cabo de manobra se torce junto. Aí ele sai enganchando em tudo que é coisa no elevador. Daí ninguém quer pagar o prejuízo. Se for um contrato sem cobertura, o condomínio vai pagar. Se for um contrato com cobertura de peças, o condomínio vai pagar também. Porque ali está dizendo que não cobre danos por terceiros. Então, são outras coisas. Câmera, Wi-Fi, cara. Só Wi-Fi. Até porque se for botar um cabo destinado a esse, sai mais caro do que colocar um IP Wi-Fi. Então, essa é uma coisa muito importante também. Ô, Daniel, vou colocar Todo fogo no parquinho. Todo mundo pensando agora, hein? Não. Todo mundo pensando nos seus contratos, nossa. Eu vou colocar fogo no parquinho. Já tô anotando. Eu fico aqui, olha como vai estar ficando o meu papel. É o to-do. Olha só, só voltando um pouquinho essa questão dos cabos de câmera, sempre quando mandavam acompanhar a empresa de segurança que ia instalar a câmera, cara, tu quer botar no meu cabo de manobra, tu vai assinar um termo de compromisso aqui. Que qualquer dano aos cabos de manobra oriundos da tua instalação tu vai pagar. Nenhuma empresa queria instalar. Daí iam lá e mudavam o produto deles para câmera com IP e Wi-Fi. Então... E hoje também tem o interfone também via rádio, né? Tem até telefone que é por SIM card, chip de celular. Daniel, nessas questões, e aquele sistema de propagandas eletrônicas, aqueles informativos dentro do elevador? Bom, aquilo ali, normalmente, eles colocam uma CPU de computador em cima do elevador. Então, praticamente vão usar a alimentação do elevador, que também não é uma prática
Normal, porque Legal. pelas normas, nenhuma instalação, nenhuma parte da instalação do elevador pode ser usada para outro fim que não seja o próprio elevador. Mas ainda é uma prática que se usa muito, né? E alimenta tenho- o eu- monitor dentro do elevador. É porque você sai falando aí, sempre tem os causos, né? Rapaz, eu tenho uma condômina que ela tentou fazer o aterramento da banheira dela no aterramento do elevador. Não pode. Não, aqui não. Pode não, independente. E ficou com raiva de Ficou mim. com raiva. Mas tem gente que assim que usa o aterramento do elevador para fazer algumas questões internas do seu apartamento, né? Não comunica ao síndico, não comunica ao condomínio, e aí quando a gente percebe já está ali o elevador dando problema. Parando por questão de aterramento, né? Que é uma questão muito séria, essa questão do aterramento, né? A questão de aterramento, aqui também eu não vi que é uma prática comum, mas em outros estados aqui da região, os bombeiros exigem o laudo do aterramento do sistema de para-raio. Sim. E, Isso. por consequência, o pessoal Do já elevador. faz a do elevador também. Perfeito. Né? Em outros estados é comum, aqui eu não vi muito disso não. Existem, vocês são especialistas aí, os bombeiros exigem esse laudo anualmente? Aqui sim. Aqui sim. Aqui sim. Legal. Aqui sim. Rapaz, eu me senti agora dando uma palestra. O Léo levantou uma plaquinha ali de 10 minutos. Aí eu não aguentei. 10 minutos. Pô, comecei agora. Agora começou a ficar interessante, né? Então, assim, Daniel, então vamos para a última pergunta. Não, eu né? tenho mais um Tem aqui, mais uma é? interessante. Assim, Vamos lá. porque eu tenho que pegar o conhecimento do especialista e trazer para o meu mercado local, né? Tô E entendendo, daí, tô entendendo, tô a entendendo. ideia do Segue a Pauta é levar conhecimento para a sociedade e fazer com que elas façam as melhores contratações Claro. para esse ter a sua prestação de serviço. Você é um cara rodado aí de A a Z, de norte a sul, de leste Sim. a oeste, no Brasil e fora do Brasil, até do tempo do Egito aí, né? Sim, olha aí. Ó. 2.500. Daniel, uma realidade para gente, empresas multimarcas e multinacionais. Qual que é, na sua visão, o panorama para essas empresas e o que tem de diferença? Existem diferenças palpáveis para o segmento e para a escolha do síndico? Olha, empresas multinacionais, elas seguem uma pauta diferente que às vezes não é a pauta local da sociedade, né? Eles têm uma estrutura enorme, inchada, né? Que às vezes não atendem ao que o pessoal precisa na região, né? Empresas multimarcas, que normalmente são empresas locais, são empresas que normalmente já estão mais adequadas à situação da região, em questão de custos, né? Em questão de otimização de equipe, treinamento e etc. Eu vejo assim que, em geral, empresas, eu não digo nem multimarcas, mas empresas independentes, porque tem empresas independentes que se trabalham só com uma marca, entendeu? Mas empresas independentes, eles tendem a dar mais zelo nas relações com o cliente, né? Tendem a dar mais direcionamento vamos dizer assim, as nuances do contrato, as nuances de cada condomínio, né? Mais atenção Começando assim com o atendimento do telefone para um chamado. Uma multinacional, tu vai ligar para um 0800 que tu vai escutando aquela música, né? Até que alguém lá em São Paulo, às vezes lá na Índia, call center da Índia te atende, né? Daí direciona para alguém daqui que vai direcionar para o técnico, normalmente em questão de agilidade, melhores relações com o cliente, empresas independentes e locais levam um pouco de vantagem. Eu tive a experiência disso na troca, né? A gente teve situações no condomínio que a gente precisou da assistência da empresa multinacional, que inclusive era a fabricante, inclusive, do elevador, e a empresa disse a gente chamada só no horário comercial.
Porque durante a noite só para quem tá preso. Você pagou o kit liso, foi? Foi o que te liso. Aí, o combo liso, né? Combo liso. O combo liso. Aí, no dia seguinte, eu mudei de empresa, porque eu me chateei exatamente por esse tipo de atendimento que eu acho que é impraticável. E aí, busquei outra empresa e tudo mais. E, recentemente, a gente teve um vazamento de uma unidade que correu água para o elevador. E eu automaticamente liguei para a empresa, a prestadora de serviço do condomínio. Fulano, eu estou precisando de uma pessoa aqui agora porque tá descendo água no elevador. Então, eu preciso que alguém venha aqui. Ele me orientou, né, o que tinha que fazer, mas eu já tinha ido lá, já tinha desligado os disjuntores gerais, né, do elevador automaticamente. E aí, eles foram lá, viram o que estava acontecendo, tomou algumas providências cabíveis ali naquele momento, que não tinha nenhuma situação de pessoas com emergência, mas ele deu toda a assistência para a gente. No dia seguinte, a equipe, isso foi de madrugada, 8 horas da manhã a equipe já estava lá secando todos os equipamentos, fazendo toda a manutenção, toda a vistoria para poder liberar o elevador. Então, assim, é uma assistência diferenciada que a gente não tem quando a gente pega uma empresa multinacional. Eu vou dar algumas orientações na hora de mudança de empresa, tá? Primeiro, peça uma relação de clientes dessa empresa, né? Outra coisa muito, muito interessante que essa empresa atende órgãos públicos? Porque empresa que atende órgãos públicos tem que estar com CICAF limpo. Tem que ter sanidade. Outras recomendações. Tem que ter sanidade financeira. Tem que ter. Não pode ter problemas técnicos em órgãos públicos, porque senão suja o CICAF. É aberto um processo administrativo. Se houver sanção daquele processo, vai sujar o CICAF. Então, são alguns cuidados na hora de trocar de empresa que o condomínio pode ter, que é bem interessante. Perfeito. Só continuando aqui, o acesso dessas empresas à peça de reposição também funciona normalmente como as multinacionais? Hoje o mercado de elevadores ele é praticamente análogo ao mercado de autopeças, tá? Existem empresas que fabricam as peças para as próprias montadoras, né? E que também fabricam para outras empresas, né? Independentes. E assim, praticamente hoje é mais rápido uma empresa independente te fornecer uma peça do que uma multinacional. Por quê? Uma multinacional, vamos dizer aqui, a multinacional X aqui de Maceió, ela vai pedir, vamos dizer, um inversor vai pedir para a central deles lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Enquanto que uma independente, ela tem uma gama de... Eu mesmo conheço mais de 100 fornecedores da mesma peça, né? Inclusive, por exemplo, inversor. A maioria das empresas usam a marca Yaskawa, que é líder mundial no ramo de inversores. Eu posso comprar direto da matriz da Yaskawa em São Paulo. Não preciso estar comprando da minha multinacional central lá em São Paulo, que daí não se... É muito mais... Normalmente as independentes hoje têm mais agilidade nessa parte também. Perfeito. Pessoal, tem conteúdo, não tem? Tem. Já vai acabar, né? O Léo já levantou a placa ali. Levantou a placa, a gente já fica... Mas eu já fico aberto, se em outra oportunidade quiserem fazer continuação, parte 2 do... Numa próxima passagem do Maceió, né? Eu ainda vou ficar provavelmente um mês aqui ainda. Então Daniel, um convite aqui ao vivo, tá? Para uma palestra sua no próximo Em Síndicos, dia 14. Agora, sexta-feira. E daí uma palestra a gente segue essa mesma pauta, esse mesmo tema, levando conhecimento para os... Já está tacitamente aceito o convite. Agradecemos. Pessoal, eu me dou por satisfeito, tá? Vamos às considerações finais de Daniel Estraburgos. Não, vai dar amanhã e ele não consegue pronunciar, mas tudo bem. Cara, quem me conhece, quem me conhece sabe que eu tenho uma perda de memória recente, quase a Dolly, vamos né? simplesmente chamar de Daniel. Bom, assim, infelizmente isso aí o ramo de elevadores é um ramo que, como eu falei, a gente pode fazer 5, 10... E flui, né? Flui muito, porque
os possíveis problemas começam desde a compra do elevador, né, até o usuário final. Então, assim, a gente lamenta não conseguir abranger todos os pontos que são importantes aos usuários, né, todo o pessoal do canal, aí, as dúvidas que vocês possam vir a ter. Mas já me coloco novamente à disposição aí para a gente fazer algum outro programa aí para tirar possíveis dúvidas aí. Vai ter, viu? Eu já tô com um monte aqui anotado. Vai ter. Um monte de perguntas que a gente não conseguiu fazer hoje. Então, assim, eu já tô com tudo anotadinho Mas aqui. aí, ó, uma pegada que eu vejo para o síndico, para você síndico, que já tem a sua empresa contratada para fazer a manutenção das suas máquinas, dos seus elevadores, um trabalho independente, um profissional independente para que possa estar fazendo a verificação da sua inspeção do seu elevador, tá? Para que leve mais segurança. E talvez até, Cida, talvez não, com certeza, esse próprio laudo do profissional independente, você levando para sua empresa, que você já tem o contrato vigente, eles vão ter com certeza vários requisitos a se adequarem. Sim. Porque já aconteceu. Sim. E acontece com muita frequência. E assim, eu costumo dizer, assim como um condomínio ele precisa fazer a sua inspeção predial, né? Na entrega do condomínio, a cada 3 anos, né? Se mudar de síndico, é preciso fazer novamente a inspeção predial. É importante que se faça a inspeção dos elevadores, assim como a inspeção elétrica, né? Não entramos na RIA. Não, aí deixa pro próximo, que não vai dar tempo para hoje, né? Então, já tô aqui, por isso que eu disse que eu tenho muitas perguntas aqui que não conseguimos hoje, mas a gente vai trazer um novo programa aqui e vai abordar esses assuntos, né? A importância de você ter um laudo de inspeção independente, né? Porque assim, como alguém que faz a sua inspeção sua manutenção vai laudar o seu equipamento, né? O que ele está fazendo. É a mesma coisa de você pegar as suas ovelhinhas lindas, maravilhosas e entregar aos lobos, né? Então, não tem como você fazer isso. Então, uma inspeção independente, assim como predial, assim como mecânica e elétrica, é muito importante. Quando você assume um condomínio que você pegou agora como síndico novo, quando você é síndico que não fez e acha que fazer uma inspeção predial, uma inspeção elétrica, uma inspeção mecânica, é custo? Não é custo, é sua segurança, porque é investimento. É um investimento para manutenção, para valorização, para durabilidade daquilo que se tem dentro do sistema do condomínio. Então, aposte nisso e você vai se dar muito bem e vai seguir o caminho certinho, e o risco de você responder qualquer coisa civil, criminalmente, por omissão, o que mais é omissão, negligência, isso aí você minimiza quando você tem tudo isso à mão. Perfeito. Doutor Tiago Oliveira. Rapaz, como esse podcast é legal, né? Eu tô me sentindo assim, naquela situação... Novo consultor, acesso a novo consultor destravado com sucesso. Pronto! Né? Encontramos aqui mais um excelente profissional que pode nos subsidiar, né? O advogado que só faz aqui aquele acompanhamento, leigo nas normas. Como é bom ter gente para a gente poder buscar o suporte e poder levar a segurança para o síndico. Quando a gente fala, né, sempre está falando da história do papel, da importância da engenharia, a gente não está falando só de um engenheiro, tá? A gente está falando da engenharia como um todo. A gente não está falando só do engenheiro civil, do engenheiro... Então, veja como é importante a gente ter um auxílio. E o complexo de situações que é o condomínio exige isso da gente. Exige que a gente, humano, né? Exige que a gente faça essa aproximação. Eu li uma vez que o sistema de gás e o elevador, fazendo sempre uma comparação com o corpo humano, é como se fossem as artérias do condomínio, né? Exatamente. Já cheguei a ler isso certa vez, não me lembro agora onde. Então, como é muito bom, eu só quero dizer que estou muito satisfeito. Daniel, foi um prazer te conhecer. Vou aguardar você lá no nosso encontro, né, no Síndico, e estarei lá na primeira fila. E já deixo aqui a pauta que a gente possa abordar no nosso próximo encontro, inclusive essa atualização da NBR que está em consulta. Sim. E que de fato vai ter um impacto no nosso mercado condominial, com certeza. Obrigado, Tiago. Obrigado, Cida, mais uma vez. Eu que agradeço, fico feliz. Daniel, muito obrigado por sua disponibilidade em estar aqui conosco, né?
Volte sempre, a gente vai estar sempre de braços abertos, né? Aproveito, já vou chamar vocês, depois a gente vai conversar ali no cantinho para você fazer a inspeção dos meus condomínios que eu administro, né? Que já está em tempo, né? E, assim, eu fico muito feliz, porque, assim, foi esclarecedor. Eu fico até sem palavras, né? De tanto conhecimento que a gente abarganhou hoje, né? Então, assim, adquiriu hoje. Então, eu estou muito feliz, muito obrigado, né? Doutor Tiago, mais uma vez, Tiago. Eu achava que isso que ela ficava sem palavras era só quando ela conversava comigo, né? Pô, conversava horas e horas, e Tiago, sem palavras e tal, né? Fica só, toda hora sem palavras. Mas com ele também foi. O Cid, eu também fiquei, viu? Pessoal, é isso, tá? O Segue a Pauta tem o oferecimento de Alpex Gás, Safe Condo, Pague Seu Condomínio, Top Jardins e Lima Soluções Prediais. Então, você que gosta de conteúdo de alto nível, tá? Se inscreve no canal, curte lá, Segue a Pauta no Instagram, entra na bio, tem nossos site. Nosso site. E você pode deixar dicas e dúvidas também que a gente vai estar direcionando para os participantes, né? Nossos convidados especialistas. E à medida do possível a gente vai soltando e trazendo novos convidados. É isso? Muito obrigada por estar conosco até esse tempinho, né? Vamos pedir mais 10 minutos ao Léo? Não, senão ele vai matar a gente. Gente, muito obrigado. Olha, já tô com a campanha. Tchau, abraço, gente. pessoal. Até a próxima. Safe Condo, acesso identificado à garagem. Safe Condo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by Servipa.